Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Em nosso programa hoje recebemos Arquimedes Assis. O Arquimedes, ele é casado com a Ariane Regis, é pai de Sofia e Benjamin, consultor especializado em assistência médica suplementar nos planos de saúde há mais de 8 anos, é presidente da Pacoplan, que é a Associação Paranaense de Corretora de Planos de Saúde. Sua formação acadêmica em Ciências Contábeis e MBA em Negócios pela Borough College em London, em Londres, na Inglaterra, e é sócio da ASA Benefícios. Arquimedes, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui. A sua saudação aos nossos espectadores. Obrigado, Anderson, doutor Anderson. Muito bom estar aqui no programa Seu Direito em Pauta, né? E discutir aí os temas que são relevantes para a sociedade brasileira, para nós, né, que somos aí empreendedores, profissionais liberais, cidadão brasileiro. Então a gente tem essa necessidade dia a dia, e você sabe que esses programas que discutem temas relevantes, isso nos anima cada dia mais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, Arquimedes, e com certeza teremos aqui uma excelente explicação para você, espectador, ter boas informações. Nós sabemos que a saúde é um direito de todos, né? E é dever do Estado, conforme está na nossa Constituição Federal de 88. Todo brasileiro ele tem acesso gratuito e integral aos serviços e ações de saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No entanto, né, muitos brasileiros buscam atendimento suplementar à saúde, né, individual e em grupos de medicina. Arquimedes, como você é um expert, é um especialista nessa área há mais de 8 anos, e o nosso espectador ele tem dúvidas, né? Olha, o serviço da saúde, né, não está atendendo adequadamente o que eu preciso e eu gostaria de ter um plano de saúde. Afinal de contas, o que é um plano de saúde? Pois é, interessante isso. Você falou sobre a questão da Constituição, realmente, né? É um direito de todos e uma obrigação do Estado, mais ou menos isso aí, né? Uhum. Todo mundo tem o direito de ter uma assistência médica, aí no caso seria o SUS, e é uma obrigação do Estado. Isso é teórico, na prática não é assim que funciona, né? Mas antes de falar o que é um plano de saúde, é interessante que o plano de saúde no Brasil, ou assistência médica, ou a, a saúde suplementar, tem essas nomenclaturas, né, um pouco diferenciadas, ela é nova, ela é bem recente no Brasil. Isso nasceu lá nas décadas dos anos 60, né, por necessidades. As empresas viam seus colaboradores tendo necessidade, as empresas com capital econômico um pouco melhor falaram assim, poxa, eu preciso trazer alguma coisa que melhore a qualidade do meu funcionário, do meu colaborador. Isso instituiu, entre eles, os planos de saúde, que alguns hoje geram até as cooperativas, né, de plano de saúde, que a gente pode até falar isso um pouco depois. E o plano de saúde nada mais exatamente o que diz a Constituição, tá? É uma obrigação, né, do caso das operadoras, né, e um direito do cidadão que paga, que tem seu plano de saúde. Ele funciona com, primeiramente, ele tem um âmbito, eu entendo, como um âmbito social, porque cada um que tem seu plano de saúde, ele não vai para a fila do SUS, não é verdade? Ele está ali trabalhando. Ele tem um aspecto econômico, porque ele gera a renda per capita, ou melhor, ele trabalha no PIB brasileiro, gera alguns bilhões, também é uma característica dentro do plano de saúde, e ele tem essa cobertura da assistência suplementar, né, que é no ramo privado. Então, o plano de saúde, ele é algo que hoje, eu vou falar uma palavra às vezes um pouquinho forte, tá? Está na necessidade básica do cidadão brasileiro. Então, o plano de saúde ele é uma necessidade básica hoje na vida do cidadão brasileiro. Porque a tendência do SUS, lamentavelmente, é diminuir cada vez mais, é diminuir o seu atendimento cada vez mais, e o sistema privado, isso é uma naturalidade, porque vai aumentando a população brasileira, né, e o SUS o SUS, para quem utiliza, ele é fantástico, né, o problema é a fila do SUS. Né, e assistência médica, a saúde brasileira não tem esse tempo viável. Então eu preciso para amanhã. Né? Se você pegar hoje, Anderson,
a base, tá? A média. Você pega uma régua de tempo, leva hoje a média 2 anos para uma cirurgia pelo SUS. Nossa. 2 anos, né? Se você pega uma entrevista do presidente da Associação Médica do Rio de Janeiro, isso há 10 anos atrás, né? Perdão, há 5 anos atrás, eu usava isso muito como case, né? Ele falava assim, chegava o paciente para nós, a hora que nós íamos abrir o paciente, já foi, Nossa. né? Então o plano de saúde ele vem aí para quebrar, né? E para tapar essas lacunas. A gente no direito costuma dizer que justiça tardia não é justiça. É. Né? E a saúde tardia também, no caso, ela socorrer aqueles que buscam tardiamente também não é, Exatamente, não é exatamente, justiça, né? exatamente. Então o plano de saúde ele vem exatamente para isso. Ah, perfeito. Arquimedes, a gente falou também na introdução sobre questões de contratos, né? Porque o plano de saúde ele é um contrato, uma prestação de serviço, né? E a gente vê que existem contratos individuais e coletivos, como você mesmo pontuou na sua introdução aí, que as empresas tiveram essa necessidade. Fala um pouquinho mais para que o cidadão, o espectador que nos assiste, talvez ele seja uma pessoa que ela não está vinculada a uma empresa para participar de um plano em grupo, ela possa entender essa diferença. Existem algumas características de plano de saúde no Brasil, tá? Primeiro, ele é um contrato bilateral, de ambas as partes. Existe o plano de saúde pessoa física, que é aquele que é contrato geralmente direto com a operadora. Eu e a operadora. Você, operadora, seu filho, né? Esposa. E aí é um plano individual, pessoa física. Depois, vamos subir um pouquinho no degrau. Aí ele tem os planos coletivo por adesão, que é diferente do empresarial. O coletivo por adesão, ele vai te perguntar assim, Anderson, qual a sua formação acadêmica? Você está ligado a alguma entidade? Qual o órgão de classe? Então a gente trata os planos por adesão. Tá? Entendi. Depois disso tem os planos empresariais. Tá? Tem os planos empresariais, que hoje fazem planos a partir de 2 vidas, e em alguns lugares aí a gente está entendendo até a partir de 1 vida, mas é vinculado a um CNPJ. O que diverge isso? É muito importante. Reajustes, que são diferenciados, tá? E cláusulas contratuais. Geralmente o plano de pessoa física, geralmente ele não tem um tempo de obrigatoriedade contratual. Geralmente o pessoa física funciona assim, tá? E o adesão também não. Já o empresarial tem. Aí você tem lá pelo menos 12 meses de contrato, 24 meses de contrato para permanecer no plano. Caso tenha adianto, pois isso pode gerar uma multa. Só que cada dia mais o plano de saúde, pessoa física, ele está sendo extinto no mercado. Porque como não existe uma fidelização entre usuário e operadora, né? Eu não sou obrigado a ficar. Algumas pessoas contratam o plano, utilizam e cancelam. Então as operadoras, e o risco também é maior. Até porque o reajuste, como eu falei antes, do plano de pessoa física é regulamentado pela ANS. A ANS fala assim, olha, é esse o reajuste. Talvez você como operadora de saúde, poxa, eu preciso dar 15% de reajuste para manter o meu estado econômico sólido, né? Sadio. Mas a ANS falou, não, é 7%. Já o coletivo por adesão é diferente. O coletivo por adesão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar pela classe, os advogados, os médicos, os engenheiros, contadores, professores, servidor público, tem inúmeros estudantes, né? O que gastou aquela classe, aquele órgão de classe, ok? O que me gerou de receita, e aí porque aí entra uma administradora junto e dá o reajuste. Entendi. E aí no empresarial, também, o empresarial é interessante, porque o empresarial ele tem 2 maneiras. Geralmente, os contratos de 2 a 29 vidas, tá? Ou até 29 vidas, geralmente isso é unânime o reajuste. Pega toda aquela turma, joga numa cesta, vê o que gastou, vê o que entrou de receita e dá o reajuste. A operadora ela é livre para dar esse reajuste. Já acima é demandado pela sua sinistralidade, ou seja, o que você me deu de receita, o que você gastou. 1 a 1. Geralmente é assim que são feitos, né? Então isso que diverge, porque às vezes a pessoa, qual a diferença de eu ter um plano pessoa física, um plano por adesão ou um plano empresarial? E o custo também é diferente. O pessoa física geralmente ele é mais caro para você ter. Como você está falando sobre questão de empresas,
Para quem nos assiste, né, o nosso espectador, nós temos aí micro, médios, né, e pequenas empresas. Para esses, o Arquimedes, como é que é feito o MEI, né, o empresário individual, ele pode também entrar nessa categoria aí ou, né, empresarial? Sim, pode. O MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele tem uma característica que algumas operadoras o têm, normalmente fazem lá, inclusive, algumas campanhas comerciais para tê-lo como cliente, né. Única questão do MEI hoje no Brasil, que as operadoras exigem pelo menos 6 meses de abertura do MEI, tá. Ah, ok. Então a pessoa abre o MEI, tem que ter 6 meses de estar vivo esse contrato pelo menos. Ou seja, a empresa 6 está meses, ativa, né? pelo menos 6 meses, tá, aí para poder adquirir. Mas quando você sobe um pouco mais, é o empresário individual ou a limitada, né, o EMEI limitado, aí não tem tempo de sobrevida, de estar ativo o seu CNPJ, né, indiferente do KNAI também, então qualquer categoria pode adquirir. Mesmo assim ainda com o MEI ou contrato o empresário individual, o plano de saúde, quando você joga em precificação, ele é mais barato, ele tem um custo mais acessível do que um plano individual ou uma adesão, tá. Então ele compensa, vale a pena fazer, tá. Isso as operadoras até fazem muita campanha comercial quando é empresarial, porque pelo menos 12 meses está garantido ali contratualmente com a operadora, né, e o cliente. O senhor tem pelo menos 12 meses esse cliente comigo, diferente dos individuais. Ah, perfeito. E talvez aquele que nos assiste também, Arquimedes, pode estar se perguntando: o que é um plano de saúde e um seguro saúde? Porque existe uma diferença aí, né, Arquimedes? É interessante isso. Na verdade, sabendo isso assim, é muito parecido os dois, tá? O plano de saúde ele vai dar as coberturas, eles têm toda a sua obrigação, e aí o cidadão tem o seu direito de estar com ele, etc. Tal. O seguro-saúde ele tem uma característica geralmente com reembolso. Tá? Ele te dá um reembolso. Eu posso escolher qualquer médico, Você essas escolhe coisas? qualquer médico, você escolhe A qualquer clínica, clínica, hospital e aham. etc e tal, isso é natural. Eu pago. Eu pago e vai ter um Ah, reembolso. ok. Claro que existe uma tabela de reembolso, Mas deve ser um plano né? mais caro É também, mais né? caro, Uhum, geralmente ele tem um custo maior, sim. uhum. Só que o seguro-saúde, ele também te dá uma rede de atendimento, na sua maioria, tá? É uma boa rede de atendimento, e aí também o reembolso. Então, essa característica geralmente é o que diferencia um do outro. E o seguro-saúde, na sua maioria, porque isso não é uma obrigatoriedade deles, tá? Tem também um seguro fora do Brasil e etc. e tal. Mas no nosso país, falando da nossa realidade, o seguro-saúde ele é muito indicado para as pessoas, por exemplo, que viajam muito Ah, que viajam legal. muito, né, e se conhece, fala assim: "Olha, eu esporadicamente eu tenho um problema de saúde, né, ou algo que eu posso comer, me fazer mal e etc tal, e eu não quero ter desgaste para onde eu vou". Né. Então, ao invés dele usar o SUS, ele utiliza o médico, indiferente de rede ou não, ele vai ter um reembolso. Então, essa característica do seguro-saúde, ela é muito interessante, ela Ah, é muito entendi. interessante. Embora no Brasil são poucas, né, são poucas, operadoras que Operadoras. atuam como seguro-saúde ou seguradora de saúde, tá. Mesmo as grandes operadoras, hoje elas estão dividindo plano de saúde e seguro-saúde no mesmo portfólio, aí o cliente tem a livre escolha. Ah, perfeito. Olha, pessoal, esse primeiro bloco nós vimos aí muita informação importante sobre plano de saúde. No segundo e terceiro bloco nós também vamos ter muita informação. Fique aí, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, toma uma aguinha, a gente volta, fique com os nossos apoiadores. A gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e hoje falando
do direito do consumidor nos planos de saúde. Arquimedes Assis aqui conosco da Asa Benefício. Arquimedes, no primeiro bloco você levou para os nossos espectadores muita informação sobre o que é plano de saúde, a diferença de um seguro de saúde, plano de saúde, mas talvez o nosso espectador, Arquimedes, que nos assiste, deva estar se perguntando, né? Eu contratando um plano de saúde, eu tenho direito a tudo, qualquer idade, como é que funciona isso para que ele possa entender melhor, né? Porque existem valores diferentes, de acordo com a idade. Explica para o nosso espectador. A resposta seria não e depende, tá? Interessantíssimo. Boa. Você sabe que a legislação americana, ela é interessante nos planos de saúde, no seguro de saúde lá, porque lá ela limita, né? Lá você compra limitador, e todos os planos de saúde têm coparticipação, ou tem algumas franquias, etc., como se fosse um seguro de carro aqui no Brasil. Ok. E o Saúde Brasil, a saúde suplementar brasileira, não. A saúde suplementar brasileira, aí é a questão. Primeiro que ela não tem limite de pagamento, de cobertura. Quando digo limite de cobertura é assim. Se você, um parto, por exemplo, um plano com cobertura de obstetrícia, né? O seu parto pode custar R$10 mil ou custar R$1 milhão, a sua operadora vai cobrir, desde que tenha aquela cobertura, né? Isso é importante dizer. Então, quando você pega um plano de saúde, você tem que ver as características do plano de saúde, né? Quais são as coberturas, as características de cobertura do meu plano? Embora, isso é muito importante. Presta atenção, o que o Arquimedes vai dizer, pessoal. Isso é muito importante, porque embora a pessoa tenha seu plano de saúde, ele tem um plano de saúde que a gente utiliza lá, o plano não regulamentado. O que é isso não regulamentado ou não adaptado? Existem algumas nomenclaturas no meio lá. Embora eu não sou da área jurídica, eu sou especialista no produto, né? Mas isso é importante, porque isso impede, muitas das vezes, ou cria uma barreira em alguns atendimentos, né? Porque o plano, de repente, ele pode ser com cobertura apenas hospitalar, tá? Você contrata um plano de saúde apenas hospitalar. Então ele vai te dar cobertura só do hospital, das urgências e emergência, dos exames da hospitalar. Veja, de repente o seu plano ele é hospitalar e ambulatorial. Certo. Ele vai me dar o hospital, ele vai me dar, inclusive, o atendimento da obstetrícia, né, do parto, ele vai me dar o ambulatorial, o médico vai prescrever os exames, ok. Mas se a minha esposa ou uma pessoa do sexo feminino engravida, não, né? Se não tiver a cobertura da obstetrícia, não tem. E aí tem o ambulatorial hospitalar com obstetrícia, que são uma cobertura completa. Certo. E tem alguns planos que é só ambulatorial. Só ambulatorial, não me dá hospital, ok? E não me dá os atendimentos de alta complexidade, muitas das vezes. Por isso, é importante entender isso. Explica para nós aí também, Arquimedes, o que é o ambulatorial aí, para ele entender. Porque talvez ele fique na mente assim, o que eu vou ter direito... posto de saúde, o que é um laboratório, um exame. Isso. Esse plano ele é quase extinto também das carteiras, okay. Tá? Uhum. Mas, por exemplo, você precisa, olha, eu queria um plano de saúde que desse cobertura dos meus exames. Ok. Você está entendendo? Meus exames, porque eu tenho uma regularidade de fazer exames, etc e tal, eu quero ver essa modalidade de plano. Assim, devido à mudança da legislação, esses planos foram sumindo do mapa, né? Algumas operadoras ainda os têm. Então, olha para a prateleira lá, tem esse produto e oferece para o cliente. Certo. Hoje, quando você pega as grandes consultorias de mercado, eles procuram não ofertar esse produto, tá? Procuram não ofertar, porque por mais que entenda às vezes que serviria para o cliente, mas ele sabe que pode ter um problema depois, porque na cabeça dele é mais ou menos o que você perguntou. Pô, eu posso usar para tudo e para todos? Não, não é assim que funciona. Você tem que entender como que está seu plano, porque isso vai impactar em muitas coisas, que a gente vai falar talvez posteriormente sobre portabilidade, etc., carência e tal. Então, essas coisas você tem que prestar muito atenção no seu contrato. Qual é o plano que eu estou adquirindo? Tá? Porque isso pode impactar, sim, o seu dia a dia de uso. E aproveitando esse gancho, Arquimedes, para que o nosso espectador ele possa entender que existem valores diferentes por conta da idade também, né? E cada plano ele também tem um valor, né? Eu contrato, como você mesmo colocou, eu contrato ele só ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia, ou seja, à medida com que eu vou pedindo, o plano vai aumentando também, né? Quando a gente fala os planos, geralmente as tabelas, né, de plano,
O mercado, ele é por idade. Ele começa de 0 a 18, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38, 39 a 43, 44 a 48, 49 a 53, 54 a 58 e acima de 59 aí não tem mais reajuste etário. Então, o plano de saúde de 0 a 18 é um valor, 19 a 23 Entendi. e etc. vai, é escalonado, tá? Ok. Quando você chegar acima de 59, geralmente você não tem mais reajuste por idade. Só pelo índice de Só correção. pelo índice de correção. Perfeito. Isso é interessante, tá? Isso é interessante. Porque Só... hoje você tem o reajuste pela idade e o índice de correção, é isso? Exatamente, Ah, ok. são 2 reajustes, tá? Olha só, pessoal, Quando- presta atenção. Quando se trata os planos por os individuais, os contratos menores, né? Agora, Uhum. quando falo os empresariais, né? O empresário, como sempre, né? Uhum. Ele tem o etário, ele tem geralmente o índice, mais a briga com a operadora, por sinistralidade. Então, Entendi. existe outros índices aí. Mas geralmente é isso. Perfeito. Geralmente é isso. Então eu tenho, poxa, eu pagava no meu plano R$300. Por que veio 380? Porque você tinha 38 anos, mudou para 39 e teve mais o reajuste, né? Da faixa Da, etária. da faixa etária e mais o reajuste anual, Anual. né? Do índice. Então isso impacta. É importante a pessoa entender isso, né? Agora, o de 0 a 18 é o que tem mais vantagem, porque geralmente ali é só o índice mesmo. Uhum. Né? Ele não vai ter etário, porque não tem mudança etária. É, Agora, as demais idades, sim. E tem uma outra questão aí, acima de 59 anos. Tá? Muitas operadoras não aceitam vidas acima de 59 anos. Até, como você disse, eu sou presidente de uma associação, né, de corretora, e a gente tem trabalhado muito com isso, né? Chegado nas operadoras, para tentar entender o porquê. Primeiro, a gente tem uma população, vamos usar aí a palavra, né? Velha, mas ao mesmo tempo jovem, né? Uhum. A gente está envelhecendo, mas estamos bem. Sim. Estamos bem, Uhum. né? São os velhos sadios, né? Sim, sim. Você pega pessoa de 70, 80 anos de idade, estão bem de saúde. Sim, bem sim. de saúde. Às vezes melhor do que um de 0 a 18, porque vive comendo mal, né? Se alimenta muito mal, vive muito mal, não se exercita, não tem, né? A pessoa não se cuida. Uhum. E essa idade está se cuidando. Sim. Está se cuidando. E aí gera um problema na hora de adquirir um plano de saúde, que geralmente é mais caro e poucas operadoras têm. A boa notícia, criou-se no Brasil, nos últimos anos, operadoras especializadas para pessoas acima de 59 anos. Olha só. E o interessante é que essas operadoras, Anderson, ela atende só acima de 59. Olha que bacana. Ou tem uma tabela acima de 50. Ah, mas eu quero colocar meu filho e meu neto. Não, é só o senhor e sua esposa, porque é a idade de vocês que nós entendemos. É um nicho, né, de mercado. É um nicho de mercado. Surgiu, né? Não, surgiu. Já existia, né? Só soube Sim, aproveitar. e começou a crescer muito esse mercado. Então, hoje você tem plano de saúde para tudo e para todos, né? Você consegue ter esse cidadão assistido, essa cidadã assistida, indiferente da idade dela. Bacana. E a gente, o espectador também, ele gostaria de saber também, às vezes, né, mas quem que regula os planos de saúde e qual que as carências, né? Quando que pode ser atendido pelo plano de saúde? Quanto tempo? Contratei hoje, quanto tempo? E quem que regula os planos de saúde, Arquimedes? Perfeito. O plano de saúde tem a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, é ela que faz toda a regulamentação. Perfeito. Né? Muitas pessoas falam bem assim, eu vou ligar no Ministério da Saúde para fazer uma reclamação do plano de saúde. Não, é o Ministério da Saúde, é a ANS, né? Uma autarquia aí que funciona muito bem, Ela, inclusive, quando você começa a ter muita reclamação do plano de saúde A, ou B ou C, né, ela cria um NIP lá dentro, ela vai, inclusive, ela até bloqueia as vendas dos planos de saúde. Agora, recentemente saiu, né? Acho que 180 planos aí foram suspensos, né? É, isso aí. Agora, só que também a gente tem que tomar cuidado quando isso chega no ouvido da gente, né? A mídia às vezes, olha, parou a cooperativa A, foi proibido de vender o plano de saúde. Só que dentro daquela linha, daquela cooperativa, ela tem centenas, às vezes, de milhares de planos de saúde, né? Com vários registros. Uhum. De repente, é específico, plano A. A operadora A foi proibida. Não é a operadora, é aquele plano específico, geralmente, porque começa a ter muita reclamação.
Porque as operadoras, o que elas fazem? Elas começam a mudar seus planos de saúde. Porque ela começa a entender, Vai se adequando, né? vai se adequando às mudanças de mercado. Isso é Sim, natural sim, que sim, ocorra. sim. É É natural. a dinâmica, né? E aí, olha para você ver. E aí chega, por exemplo, na pessoa e fala assim, olha, eu não quero mudar meu plano. Não, mas o senhor precisa mudar porque os médicos não querem atender mais ele. Então a gente mudou. E aí começa a surgir as reclamações. Por outro lado, também é verdade. Algumas operadoras Sim. não querem dar as coberturas nas quais elas são obrigadas a dar, né? Então, vamos lá. É a ANS. Você perguntou a questão de carências, né? Sim, sim. Bom, contratei um plano hoje, posso começar a usar? Depende, né? É ou não e depende, né? Por quê? Primeiro, o plano de saúde, o nome já diz, plano, né? Vamos planejar. Ok. É a mesma coisa, pessoa, eu bati meu carro, quero fazer o seguro. Não faz isso, a seguradora não vai te aceitar. Então, eu não posso ficar doente para adquirir um plano de saúde por causa das carências, né? Entendo. Basicamente, urgência e emergência, quando se contrata um plano de saúde, você tem cobertura, tá? Ah, mas eu posso ser internado na urgência e emergência? Pode. Os contratos são até 12 horas de internação. Depois disso, ou você paga ou vai te encaminhar para o SUS. Ponto. É assim que funcionam os contratos, né? Nos seus contratos de saúde, quando você... Porque assim, ó, interessante isso. Você pode já estar vindo de uma outra operadora ou comprar o plano de saúde pela primeira vez, né? Vamos tratar aqui para quem está contratando pela primeira vez. Urgência e emergência, exames básicos, vai ter as coberturas, tá? Urgência e emergência, exames básicos. E aí vem também as questões seguintes, aí vem as complexidades. Complexidade já vamos colocar 6 meses pelo menos de carência. Parto, geralmente 10 meses de carência. Por que é importante isso? A pessoa engravida e vai atrás do plano de saúde. Não vai ter cobertura. Não vai ter cobertura. Isso frustra a pessoa por causa das carências. Então, as urgências e emergências, as consultas, tá? E os exames básicos geralmente são liberados imediatamente, tá? Mas as altas complexidades não. As altas complexidades não. Aí entra para esse nível de carência. Agora, as pessoas têm que entender isso, que o seu plano de saúde tem carência, tem que ser respeitado. Quando você fala ajuizar, você que é advogado, a maior parte das reclamações que são ajuizadas são a questões de carência. Ela é assim... Campeã. Campeã. Porque a pessoa começa a falar assim, comprei e quero usar. Você está entendendo? Tá, mas tem carência. E aí? Entendi. Tem que esperar. Arquimedes, para a gente finalizar esse segundo bloco, vou te fazer uma pergunta que, no caso aí, a pessoa adquiriu o plano, você falou sobre as carências aí, mas como que a operadora do plano de saúde pode fazer para ajudar os clientes nos atendimentos, né? E o plano de saúde, ele é obrigado a cobrir tudo que eu necessito e ele também é obrigado a cobrir todo o território nacional? Então, depende muito do qual plano você está comprando. Olha só. Porque presta você pode atenção. encontrar um plano local, de município, estadual, ou nacional. E aí os São valores várias modificam, né? várias características, entendeu? Se você compra um plano local, você não vai ter atendimento nacional. Ah, mas urgência e emergência é obrigado. Depende. Se tiver no contrato, se não tiver no contrato, não. Então é importante sempre procurar um especialista. Procure um especialista para que ele te oriente. A gente tem muito problema nisso também, que bastante reclamação na ANS por essa questão de cobertura. Se você tem um hábito de viajar, o seu funcionário viaja bastante, tem que ser um plano pelo menos com urgência e emergência nacional. Pelo menos com urgência e emergência nacional, tá? Para evitar desgastes. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. O plano de saúde é obrigado a cobrir tudo? Não, não é obrigado a cobrir tudo. Não é obrigado. A gente teve recentemente uma pandemia, né? Vamos tratar como passado aí, não é? Surgindo doenças novas. Não estavam no rol da ANS, as minhas coberturas de Covid-19, nem existia isso. Sim. Não é? E aí foi se adaptando. Né? Você pega, por exemplo, olha que bacana aí, ó, a cirurgia bariátrica. Né? Antigamente, há um tempo atrás, os planos de saúde não cobria, porque entendia que aquilo era estético. Hoje é uma questão, né, saúde pública. Saúde. E outras coisas que vêm acontecendo. Tem pessoas que falam assim, olha, eu quero contratar um plano de saúde para fazer uma cirurgia plástica. Né? Não vai. Então, isso precisa entender.
Perfeito. Pessoal, esse segundo bloco foi demais, muita informação bacana. A gente vai agora para mais um rápido intervalo. Não saia daí, fique com os nossos apoiadores, a gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês. Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta, hoje tratando de direito do consumidor e planos de saúde. A Arquimedes Assis aqui da Asa Benefício está trazendo para a gente muita informação importante para que você, espectador, seja bem informado e saiba exercer os seus direitos. No primeiro bloco e no segundo bloco, o Arquimedes trouxe para a gente aqui, começou a detalhar bastante, muita informação importante. E agora, nesse terceiro e último bloco, Arquimedes, diga para nós aqui, tá? Se eu tiver um plano de saúde nacional por uma operadora estrangeira, também posso usar fora do Brasil? Pois é interessante isso aí, porque as pessoas, elas confundem, né? Porque e acham que é a mesma legislação. Não são legislações totalmente distintas. Vamos falar principalmente norte-americana, que é muito forte em saúde privada. Ela não tem SUS nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, né, ela não tem. Então, vamos falar geralmente esse país aí para a gente ter como referência. Perfeito. E nós temos no Brasil algumas operadoras norte-americanas ou estrangeiras aqui que utilizam o nome, inclusive, deles, né? Não tem. A não ser que se o seu plano ele tem essa cobertura de urgência e emergência internacional. Mesmo assim, ele não vai dar cobertura eletiva lá fora, que é diferente. O que é o atendimento eletivo, né? Eu fui por exemplo, no ortopedista. O ortopedista falou assim, olha, legal, mas você vai precisar utilizar aí um terapeuta ou você vai precisar de um outro ortopedista especializado, tá? Se for no ortopedista de urgência e emergência, evidente, que te atende fora. Aí vai para fazer uma consulta eletiva, né? Os planos não vão atender fora, não vão atender. As urgências e emergência atende desde que você contratou com esse seguro junto. Se você não contratou, não vai ter esse serviço. E aí é interessante também, porque quando você contrata esse plano de saúde ou esse seguro de saúde com essa cobertura no exterior, ele vai te limitar um valor. Isso é importante. Ele vai te limitar um valor, né? Eu vou falar de novo a legislação norte-americana, como eu falei lá, acho que no primeiro bloco, nós falamos lá atrás, ela te limita. Você compra um seguro pela cobertura. Certo. Pela cobertura. E quando você contrata um plano de saúde no Brasil, que no Brasil não vai ter limite de uso, mas lá fora sim, $100 mil, $200 mil, $300 mil, e assim vai. Mas a resposta é não. Desde que, a não ser que, né? Ou não, vírgula, se houver essa cláusula desse serviço lá fora. Algumas operadoras te vendem um aditivo para fora, tá? Que dá. Agora, não tenho condição, eu não acho que não vou utilizar tanto. Às vezes no cartão de crédito a pessoa tem seguro, existe aí o seguro viagem, a gente sempre orienta. Pelo menos faça um seguro viagem. Perfeito. Porque a saúde fora, alguns países europeus, inclusive, né? A conta é cara, mas é muito cara mesmo. Nossa. Arquimedes, e talvez aquele que nos assiste, o nosso espectador, ele nos pergunte assim, eu contratei um plano de saúde com a empresa X, mas eu vi que o plano Y, ele tem uma cobertura melhor, né? Eu posso fazer a portabilidade de um plano X para um plano Y, por exemplo? Bom, perfeito. A portabilidade, ela foi passada, né, infelizmente, para alguns meios de comunicação no Brasil de forma errônea. Né? Olha, você está na operadora A, quer mudar para a operadora B, vai lá que você tem direito. Não é assim que funciona. Como o telefone celular, como né? telefone, né? Porque o que é portabilizar? Vou transferir, é verdade? Vou manter o meu número para uma outra operadora. Nos planos de saúde eu vou manter as minhas coberturas em outra operadora. Isso é fato. Isso é a essência da portabilidade.
Só que existem algumas regras para isso, né? O plano tem que ser congênero, o plano tem que ser um plano adaptado, nós falamos do outro bloco. O plano tem que ser ou regulamentado, o plano tem que ter as mesmas características, inclusive de valores, etc. Tal. O que seria interessante isso? A pessoa consultar o site da ANS. Tá? Existe no site da ANS, onde você põe lá o CPF ou no número do seu plano, e ele vai te dar a lista quais planos eu posso portabilizar, fazer a minha portabilidade. Por quê? Lembra que você me perguntou agora há pouco, o meu plano tem cobertura em todo lugar, o meu plano de saúde, ele vai pagar, vai dar todas as coberturas, né? E eu falei assim, olha, depende, tem um plano local, tem um plano cidade, estadual e nacional. Mesma coisa. Porque às vezes eu estou com um plano local, inclusive sem cobertura de obstetrícia, entendeu? E vou pedir a portabilidade para um outro plano. Não é assim que funciona. Existem regras. Tem que ter no mínimo 2 anos. As pré-existências já terão que estar cumpridas lá. Você está entendendo? O plano tem que estar ativo. Então, existem várias regras. Os requisitos, né? Para você preencher. Exatamente, né? exatamente. Então, não é assim, ligo para a operadora e portabilizo. Né? Por isso que existe aí outra modalidade muito importante, que são as compras de carências ou redução de carências das operadoras de saúde. Então, elas fazem isso. Tá? Mas agora, é caso a caso, isso é caso analisado, a caso. Né? Agora, claro, tem algumas, vamos falar os contratos empresariais, acima de 30 vidas, pela ANS, já não existe carência nenhuma, tá? A gente está falando aí os contratos menores, o empresarial abaixo de 29 vidas ou os individuais. Então, assim, a gente também precisa estar atento com isso, com as informações que eu recebo, né? Então, sempre procure um especialista. Sempre procure um especialista, porque senão aí você vai querer também ajuizar, vai querer gastar com advogado, né? E você, claro, aí a gente orienta, pega um bom advogado, especialista no assunto, para que vê se realmente vai valer. E ele vai te orientar. Olha, realmente você tem direito, mas se vai juizar, tem os custos e tempo. Vai primeiro para a ANS, aí tem todas essas regras que são aí, orientados antes, inclusive, de ir para uma via judicial. Perfeito. Olha, a informação que nós estamos tendo aqui, gente, ela é de fundamental importância. Porque como o lema do programa é cidadão bem informado, seus direitos respeitados, é que você, obtendo de um especialista, como o Arquimedes está colocando para a gente aqui, você procurar esse especialista, tirar suas dúvidas, ser bem orientado, para que daí você tomar o seu caminho, se vai valer a pena realmente você ajuizar uma ação. A gente sabe que a judicialização no Brasil ela é nata, né? Nós temos muito isso no sangue. Eu vou ajuizar a ação? Não. Vamos resolver as coisas extrajudicialmente, vamos tentar conciliar, que é a melhor forma de resolver as questões, né? Arquimedes, outra questão que talvez quem está nos ouvindo, e a gente já falou anteriormente aí nos blocos anteriores, sobre faixas etárias, que os valores, né, são de acordo com faixas etárias, as correções tanto da faixa etária quanto os índices, né, e etc. Diga para nós aí, o plano de saúde no Brasil, ele é caro? Então, depende muito. Se eu utilizar pouco, ele é caro. Se eu utilizar mal, ele é caro. Tá? Então, se eu comprei um plano de saúde, eu tenho que utilizar ele. Tem que utilizar de forma correta. Senão ele é caro. O seguro de carro é caro? Depende. Se eu não utilizo os benefícios que me dão, é caro. É caro. Né? Mas não, eu utilizo os benefícios que o meu seguro de carro, o seguro de patrimonial, aí ele não é caro. Né? Então ele é muito relativo, evidente. Claro, a gente comercialmente, a gente fala assim, olha, não vou medir o meu bolso pelo seu, não é verdade? Uhum. Não vou. E outra, plano de saúde tem que estar na sua prioridade. Se não é prioridade, você pode pagar o valor de uma pizza mensal, ele vai se tornar caro. Ele vai se tornar caro. Né? Mas assim, o custo-benefício do plano de saúde ele é muito bom. Ele é muito bom. Porque você tem terapias, né? Você tem médicos eletivos, você tem o atendimento dos ambulatoriais, né? Diagnóstico, que é caro. Uhum. Exame diagnóstico, é muito caro isso. A medicina ela não é barata. A medicina é interessante, aumenta a tecnologia, aumenta o custo. Sim. Né? Diferente de segurança. A segurança geralmente, né, a tecnologia fica mais barato. Na medicina não, porque tudo é caro, né? Sim. E aí tem os hospitais, cirurgias e etc. Tal. Ó, a gente teve case assim agora na pandemia, para você ter uma ideia, Anderson. Clientes que são médicos, inclusive,
médicos, né? Porque o médico ele tem habitualidade, meu colega ali é médico. Então, se meu filho ficar doente, pediatra, vou ali, o outro é gastro, né? Só que ele esquece, uma hora precisa de um internamento, uma cirurgia. Por mais amigo que seja, tem custo, né? Uhum. Uma UTI hoje, eu vou falar um preço médio aqui, tá? Sem medo de errar aí, média, 5 a 10 mil reais a diária. Diária, Média, né? a diária. Então a gente teve na pandemia aí pessoas ficando 30, 40 dias de UTI e sem um plano de saúde, tá? Mais a medicação. Então foi muito natural uma despesa de 150, 200, 300, 1 milhão de reais durante a pandemia para quem não teve o seu plano de saúde. Você está entendendo? Então, às vezes você paga lá, vai lá, vou chutar aí, 500 reais para sua família de plano de saúde, tá? No ano são 6 mil reais. Eu não gasto isso. Depende. Mas você fez os exames que são necessários, né? Você está se cuidando? Você fez os pré-requisitos, não é? Então, aí fica caro. Fica caro. Mas se você não, eu utilizo, eu vou para as orientações médicas. Você está entendendo? E aí você faz o preventivo. A prevenção. Então, o plano de saúde, ele não é, eu vejo como não é caro. Não é caro. Agora, claro, ele é um bem, escuta, ele é um bem não tangível, né? Eu sou contador por formação, acho interessante isso, joga a área exata no meio. Mas é verdade, ele é um bem não tangível, é um investimento que você faz. Né? Às vezes a gente tem cliente que gasta aí muito dinheiro no final de semana, mas acha caro. Rapidinho, eu peguei um cliente uma vez, ele pagava um absurdo de TV por assinatura. Absurdo! E o plano de saúde do filho era 5 vezes mais barato que ele pagava. Achou caro. Então, aí qual balança, né? Onde você está colocando, né, a régua para medir se é caro ou se é barato? Mas, assim, para finalizar, não é caro. Você está dizendo uma coisa, Arquimedes, que eu acho que vale para todos nós. Principalmente nós homens, assim, né? A gente, qualquer barulhinho que tem no carro, não vou levar no mecânico, eu pago o seguro do carro, porque você paga o seguro, porque você não está esperando bater o carro ou sofrer um acidente. É porque se quando acontecer, você está ali resguardado. E o plano de saúde da mesma forma. Porque, como você mesmo colocou, a pessoa ela vai dispor de bens para poder cobrir as despesas hospitalares, né, de medicamento, toda essa questão. E isso é muito importante. Como o Arquimedes colocou, qual que é o valor que você está dando para você? Você tem que olhar você, né? E a sua família, né? Então, assim, é muito importante o que o Arquimedes está dizendo. E para a gente poder finalizar o nosso programa, Arquimedes, quais os cuidados que o consumidor tem que ter em buscar uma empresa, né, uma assessoria, uma consultoria que comercializa planos de saúde, né? Isso é importante para que quem está nos ouvindo aí saber que não é todo mundo igual. Saber não, exatamente, né? Exatamente, porque também tem os picaretas, né? Na área, se é especializada, se a corretora é realmente legalizada, SUSEPADA, né? Que é o termo que a gente utiliza. Se ela tem todos os requisitos, está realmente credenciada nas operadoras de saúde, porque isso também, lamentavelmente, tem muita fraude em plano de saúde. O camarada vai lá, pega dinheiro do cliente, você está entendendo? Então, isso tem que tomar cuidado, né? Olha se realmente está, confere com a operadora de saúde, né? Como que está essa corretora, ou esse consultor. Né? Só para não cair. Claro que os índices ainda de golpe são pequenos, mas tem também. Tem, e geralmente os valores são expressíveis. Né? Então, sempre olhar, né, para ela e consultar junto à operadora de saúde. Isso é importantíssimo. Perfeito. Olha, pessoal, infelizmente, nosso tempo está acabando. Arquimedes, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Foi enriquecedora. Eu tenho certeza que você, espectador, teve muita informação aqui. Arquimedes, as suas considerações finais. Obrigado, Anderson. Seu Direito em Pauta, parabéns. Obrigado por tudo. Estou à disposição, tá? Eu, a minha empresa, o nosso negócio aí, a serviço do reino, a serviço de todos. Obrigado. Pessoal, o site, os contatos, as redes sociais da Asa Benefícios, do Arquimedes, vão estar também aqui no programa. E, como eu sempre digo para vocês, chegamos ao final de mais um programa, Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por ter ficado até aqui o final. E eu quero dizer para vocês que este e outros vídeos estarão disponíveis nas nossas plataformas digitais. YouTube, Instagram, Facebook e no Spotify. Não deixe de se inscrever em nossos canais, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, porque aqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Nos vemos até o próximo programa, se Deus assim permitir. Até lá!